Vamos lá, pessoal, eu vou falar um pouquinho sobre o curso, tá, o material que a gente vai apresentar, e aí o que vocês tiverem de dúvida, fiquem à vontade para perguntar, esse espaço é para isso, é um momento para vocês tirarem dúvidas sobre o curso, o que quiserem saber um pouco mais do que eu não tiver falado, fiquem à vontade para perguntar também. Eu me chamo William Andrade, pessoal, eu sou diretor de fotografia. A gente daqui a pouquinho vai começar o curso de iluminação na prática, na ABC, curso de cinema. E o curso ele é dividido da seguinte forma: a gente vai ter uma data específica que depois o Lohan passa tudo para vocês, que é de Tech Scout, que é quando a gente faz toda a visita técnica de cada curta que vai ser gravado. E aí, basicamente, o curso vai estar dividido em 6 sábados. Em um deles, a gente vai estar juntos na parte da manhã inteira, tendo uma aula prática e teórica. Então, eu vou passar para vocês todo o material relacionado aos tipos de iluminação que tem, as técnicas, as tecnologias. É, Falando um pouco sobre as técnicas, a gente vai colocá-las em práticas ali, a gente vai fazer prática com refletores, eu vou estar posicionando os refletores com vocês, acessórios, vou estar mostrando o que é uma luz difusa, o que é uma luz rebatida, é, como que se faz uma luz de contraeixo, por exemplo. Então a gente tem esse sábado pela manhã toda, até mais ou menos por volta de meio-dia, entre meio-dia e 1 hora da tarde, e a gente repassa esse material teórico, repassa toda uma... Depois a gente começa uma prática e, e tira dúvidas. A gente tem uma manhã de trocas sobre iluminação, eu falo também bastante sobre fotografia, porque uma coisa está ligada à outra. E depois são selecionados quatro sábados no mês, em que em cada sábado, 4 ou 5, se não me engano, nesse modo agora são 5. Nesses 5 sábados nós vamos gravar um curta diferente em cada sábado desse. Então, no total, são 5 curtas que serão gravados. E o que eu acho muito, muito legal, galera, vocês vão colocar na mão na massa, assim, literalmente vocês vão aprender a manusear os refletores, vão aprender a manusear os acessórios. Isso tudo, obviamente, eu vou estar do lado de vocês, ou vai estar alguém da equipe de instrutores perto de vocês. Então, eu vou ensinar como que liga, como que desliga o refletor, como carrega, como não carrega, o que precisa tomar cuidado, a forma certa de segurar, a forma certa de carregar, como prender um acessório, como rebater essa luz. E toda essa parte, ao longo dos curtas que nós vamos estar gravando, o tempo inteiro eu estou com vocês no vídeo, mostrando qual é o resultado desse efeito, qual é o resultado do outro, como está se comportando, como não está, se a gente precisa fazer ajustes, não precisa fazer ajustes. E tudo isso vai estar interligado com o diretor de fotografia que vai estar gravando o curta, com os operadores de câmera, com o diretor do curta. Então, em cada sábado desse, a gente vai estar com uma equipe diferente de diretor de fotografia, operador de câmera, produção, exatamente como se grava um curta. E a gente vai estar atuando em toda a iluminação de cada curta desse. Então é um barato, porque de um mesmo roteiro vem ideias completamente diferentes umas das outras e, obviamente, diferentes formas de se fotografar e de se iluminar cada cena dessa. Basicamente, nós vamos ter esses 5 sábados, tendo todo esse processo. Um sábado anterior, fazendo um tech scout, né, fazendo a visita técnica. Um outro sábado, tendo essa aula teórica e prática antes de começar tudo. Me fala um pouco de vocês, pessoal, assim, alguma dúvida, o que vocês gostariam de saber mais sobre o curso? Tá aberto para perguntas, me falem, até para eu não poder entender o que vocês gostariam de saber também, por favor.
Eu vou. Tudo bom? E aí, Lu, tudo bem? E você? Tudo. Eu estava com vontade de fazer desde a outra vez, né, que você fez o curso. Boa. E mais, assim, curiosidade mesmo de set, porque a gente, para quem não me conhece, eu sou editora, então eu fico muito confinada na ilha, né? E o que eu conheço, pouco que eu conheço de iluminação foi de faculdade, assim. E eu ando com saudade de set, assim, de Ah, botar que mais bom, Lu. também. Eu falo muito sobre isso, assim, principalmente falo sobre isso na aula teórica e falo em todas esses encontros para falar sobre o curso. Assim, uma das coisas que mais me encanta é literalmente o fator de poder colocar a mão na massa, né? Eu, há 20 anos atrás, quando eu comecei a procurar cursos para me aprimorar, cursos avançados de direção de fotografia, era muito difícil você ter algum curso que literalmente você podia pegar no refletor, podia entender como ele, é, peso dele, se ele esquentava, se não esquentava, como prendia, como não prendia, era sempre vendo, mas nunca podendo encostar e literalmente manusear, né? Então, assim, um grande diferencial dos cursos da ABC é que você literalmente vai aprender a manusear esses equipamentos. Óbvio, com toda a segurança que se precisa ter, entendendo como manusear, entendendo que tem refletores que eles são carregados com duas pessoas, né? Não pode ser uma só para não se machucar, todo esse processo. Mas, para além disso, principalmente, o que eu acho muito, muito importante, né, para qualquer um que está envolvido com audiovisual, que trabalha com audiovisual, que quer trabalhar com audiovisual, é entender para que serve cada tecnologia, por que usar determinada luz em que você está enxergando ela como uma luz branca, no vídeo ela vai estar vermelha, no vídeo ela vai estar azul, por que essa luz está mudando a cor do figurino ou está mudando a paleta da cenografia, né? Por que isso acontece? Por que deixa de acontecer? Que tecnologia é essa, né? Então, todo esse processo, além da parte teórica, né, do nosso encontro teórico, em que eu vou passar a falar um pouco sobre física, química, né, é uma passada geral, mas principalmente para entender por que a lampadinha que tinha em casa antigamente ela era amarelinha de filamento, por que hoje você tem uma lâmpada de LED, que tecnologias são essas, o que isso altera o tom de pele, o que isso altera a cor da roupa, qual a intenção que cada luz dessa traz. Então, essa parte teórica ela é muito bacana para ter um embasamento sobre isso. E quando a gente vai para o set ali na ABC, literalmente você entende essa luz na prática, o que ela está fazendo. E falando um pouco sobre o set, é um roteiro que é selecionado pelo time da ABC Cursos de Cinemas, um roteiro que é selecionado pelos alunos que estão fazendo o curso de roteiro. Então, vai ter um roteiro X que vai ser selecionado para que sejam gravados os curtas. Então, os 5 curtas vão ser feitos com o mesmo roteiro, só que com equipes completamente diferentes umas das outras. Então, o que talvez alguém leia no roteiro que a cena pode ser diurna e mais dramática, uma outra direção pode achar que é melhor que seja diurna e mais com uma luz mais solar, menos dramática. Então, todo esse processo das intenções das cenas, da estética das cenas, isso tudo a gente vai estar no set juntos, executando, né? Fazendo literalmente a iluminação necessária para que a gente chegue a essa estética fotográfica que está sendo proposta. E basicamente eu divido, assim, depende do número de alunos, mas eu divido em que pelo menos cada aluno grave 2 curtas ao longo do mês. Então,
Com turmas mais cheias, eu divido para também para o set não ficar muito cheio. Então, ao longo de 4 sábados, 2 sábados por mês que você tiver disponibilidade, você vai para lá para poder gravar esse curta. Com as turmas um pouco mais vazias, eu consigo que grave 3 curtas ou 4 curtas. Isso tudo a gente, no dia da aula teórica, eu já consigo mapear, o que é ótimo, porque assim, às vezes algum aluno não pode num sábado específico, então não fica sem praticar e sem ter essa vivência. Você ficou mudo, Will. Desculpa, voltou? Aham. Não entendi, ficou mudo aqui mesmo. Então, e depois que todos os curtas são gravados, é feita uma amostra que todo mundo se reúne para assistir e, e a diretoria do curso escolhe qual que vai participar dos festivais e tudo mais. Tem uma votação e uma escolha. Então, basicamente, essa é a nossa estrutura. Assim, são todos os curtas são gravados na sede, ali em Laranjeiras, nas Casas Casadas. Que mais? Eu fiquei na curiosidade desse roteiro mesmo. A gente vai saber mais perto, né? Basicamente, a gente vai saber quando tiver a visita de Tech Scout. Quando for marcado o Tech Scout, é quando a gente vai receber o roteiro para poder ler, para poder entender a cena, e aí vai todo mundo para essa visita técnica. Vai produção, direção, figurino, cenografia, iluminação, fotografia, câmera, todo mundo vai nessa VT exatamente para que a gente mapeie o que cada diretor escolheu como cenário para o curta. E aí ali já fazem todas as marcações e tudo já começa a ser preparado para que nas próximas semanas a gente chegue para o set para gravar. E aí, literalmente, o horário de gravação ele é como um set profissional em que existem as 12 horas de gravação, né? 11 horas mais uma de almoço. E dentro dessas 12 horas, o curta ele é gravado. Não tem mais um dia, menos um dia, né? É uma mesma regra para todo mundo e seguindo os moldes profissionais exatamente para que todos que estão participando, né, desde os que já são profissionais dentro do audiovisual, como quem ou é estudante ou está querendo ingressar, entenda exatamente como é o processo mundo afora, né? Então, realmente é muito, muito bacana, assim, muito legal. Acho que alguém levantou a mão. Paulo, foi Paula? Não sei. Acho que foi Paulo. Foi Paulo, né? É. Paulo, tá conseguindo me ouvir? Ah, tudo bem. O que mais? Bom, William, tudo bem? Tá me ouvindo? Tô sim, pode falar. Você falou, Hugo, eu só tô sem vídeo aqui porque tá meio ruim aqui a comunicação. Mas eu tô com uma dúvida. Eu sou de formação engenheiro eletricista, né? Eu nunca trabalhei na área de iluminação, tá? Mas eu tenho uma boa noção por causa de instalações elétricas, potencial e tal. Eu queria saber, eu preciso de algum pré-requisito na área de audiovisual para participar do curso? Não, não precisa de nenhum pré-requisito, só realmente o desejo e a vontade, né? Ou de estudar sobre a área, ou de passar pela área de iluminação para poder entender um pouco mais, né? Assim, o fato de você ter uma formação em elétrica, isso é ótimo, né? Porque toda a parte
técnica, né, de por que que um refletor é 110, o outro é 220, né? Por que que um precisa de transformador, outro pode ligar numa tomada de casa, né? Por que que um tipo de tecnologia, a lâmpada esquenta mais, a outra esquenta menos, isso tudo o bacana é que você já tem isso como base e então você vai acabar vendo um outro lado que é o lado voltado para a estética fotográfica, né? Dos conceitos de tecnologia de iluminação. Por que que usa-se tungstênio? Por que que usa-se HMI? Por que que usa-se LED? Né? O que são essas tecnologias? Né? O que que elas entregam? O que que prós e contras de cada uma delas? E fora isso, as técnicas de iluminação, né? Então, pelo curso já passaram vários alunos ali comigo, que muitos já atuam como eletricistas em set ou eletricista de cenário, né, de cenotécnico. Então já passou bastante gente que tem uma formação de elétrica similar à sua, Paulo. Então é muito legal, assim, porque eu sempre digo o seguinte, que a gente não deve parar de estudar nunca, né? Então, podendo estudar é sempre muito bom, porque todos os dias a gente está aprendendo uma coisa nova. E, sem dúvida, lá no curso você, cara, é só chegar, vamos lá e vamos trocar, assim. Isso é uma coisa que eu adoro fazer com todos que estão no curso comigo, assim. É sempre uma troca. Eu gosto de trocar o tempo todo, porque a gente aprende juntos, a gente estuda juntos, a gente desenvolve tudo que é necessário para que o produto final fique muito legal, né? Assim, para que o nosso curta fique muito bacana, que chegue na intenção que está esperada, que a gente está se propondo a fazer, né? Fora todos os desafios que surgem na hora que a gente tenta prever o máximo possível, né? Mas tem sempre questões como, por exemplo, às vezes tá marcado de fazer alguma gravação externa na frente da escola. Por alguma razão, nesse dia começou a chover, parte para o plano B. Toda essa mudança ela é muito interessante para agilidade, resolver problemas, né? Assim, o tempo de todo mundo na gravação do curto é o mesmo. Então, quando vem essas diversidades que não tem como prever, isso faz a gente juntos achar soluções, né? Achar os melhores caminhos. E então venha, seja super bem-vindo. Com certeza a sua formação elétrica vai te ajudar, inclusive, a entender algumas coisas com mais facilidade, né? É isso. Obrigado pela informação. Imagina. Imagina. O que mais, pessoal? William, boa noite. Tá conseguindo me ouvir? Aqui é o Marcelo. Boa noite, Marcelo. Tá sim. Eu só não ligo a câmera aqui porque eu estou andando para pegar a barca. Então, tá para me comunicar com você aqui. Eu dei uma olhada aqui no cronograma do curso e eu vi que são 6 dias. E pelo que eu vi aqui, o primeiro é o Tech Scout e os outros já é filmagem, né? O Tech Scout seria toda a parte teórica do curso e a filmagem a gente vai intercalar a teoria com prática. Eu queria entender melhor como é que está estruturado nesse sentido. Não, a gente vai ter... a gente tem um sábado antes, que é para aula teórica. Eu não tenho o calendário exatamente aqui na minha mão, tá? Mas o Lohan pode te passar direitinho depois. Mas a gente tem um sábado que é só aula teórica e prática. Sou eu com vocês na sala e aí eu coloco um projetor ou um televisor, vou passando material teórico, a gente vai debatendo, vai conhecendo os refletores. Esse é um dia de aula teórica que a gente vai estar junto. Fora isso, tem uma data específica que é do Tech Scout, que é da visita técnica, que ela é exclusivamente para fazer as marcações de cada curta desse, ver cada cenário, ver cada locação, entender onde
cada cena vai ocorrer. O dia do Tech Scout ele é único e exclusivamente para se encontrarem todas as áreas e fazer as definições do como que vai ser gravado, onde vai ser gravado cada cena e por aí vai. Depois disso, a gente entra para as outras datas que vão ser gravadas os 4 ou 5 curtas. E aí são essas outras datas. Mas tem uma data que é específica nossa de aula teórica e prática, que não são essas, tá? Tá. Só para dizer o que eu vejo aqui. Aqui tem esse Tech Scout de 18 de outubro. Depois tem 5 datas que é pré-live e filmagem curta. Então, pelo que eu estou entendendo, provavelmente deve ter uma data antes do sábado, desse que está como Tech Scout, que seria essa aula teórica. Sim, sim. Que também é no sábado, que geralmente é de 8 a meio-dia, de 8 a meio-dia e 30. Mas geralmente é uma parte da manhã de um sábado que a gente tem essa aula teórica. E a gente assim, tem 5 aqui, pelo menos 5 filmagens de curso. Eu entendi do que você estava falando, que cada um vai participar de 2 filmagens. Duas filmagens, elas são obrigatórias que cada aluno faça pelo menos duas gravações de curta. E eu tento, quando não tem turmas tão grandes, né, eu tento que consiga pelo menos gravar mais um curta, por experiência de estar fazendo um curta diferente, né? Isso depende muito da disponibilidade de vocês, que às vezes tem final de semana que realmente não pode, mas podendo e eu conseguindo ter espaço para colocar todos os alunos, eu tento que sempre façam mais de 2, assim, que eu acho super interessante aproveitar o máximo possível, tá? Mas 2 desses 5 curtas que vão ser gravados, cada aluno participa de pelo menos 2, tá? No mínimo 2 desses. Então, 2 sábados, com certeza vocês vão estar gravando curta. E aí eu tento que tenha mais sábados além desses 2. Tá, entendi. Tá? O que mais, pessoal? Aproveitem que agora é uma hora boa para a gente tirar dúvida. Hugo, você tem alguma dúvida? Opa, a minha dúvida foi aquela lá sobre a área, né, que eu sou engenheiro eletricista. Tá. Você já me explicou já. O que eu queria, o que eu tava com dúvida era isso mesmo. Tá bom, perfeito. E você, Paulo, alguma coisa? Sei. Marcelo, a gente falou agora. Tem mais alguma coisa, Marcelo, que eu possa te ajudar a sanar agora de dúvida? Seu fone tá fechado, tá fechado. Não, acho que ficou claro o que você falou aí, já entendi o básico do curso. Assim, uma aula teórica e o Tech Scout e as gravações. É isso. E uma coisa que é muito... que eu faço direto, tá, Marcelo? Quando a gente estiver gravando curta, basicamente vamos supor, se a gente está com 4 pessoas da equipe gravando curta, tá? Montou uma cena, tá tudo pronto, eu sempre puxo um de vocês para o meu lado para ir para perto do monitor, não é uma revisão de matéria teórica, mas assim, trazendo a teoria para a prática. Então, vocês ficam do meu lado no monitor e aí eu fico conversando com vocês. Tá vendo aquela luz rebatida que a gente acabou de montar? Ela está aqui dando esse tipo de resultado. Isso aqui que está acontecendo no rosto, isso aqui está acontecendo no cenário. Então, a gente passa basicamente o tempo todo nesse processo. Monta uma cena, divide a equipe, fica cada um numa posição.
cena estando tranquila, vem, alguém vai para o monitor perto de mim, a gente começa a olhar o monitor e assim vai fazendo esse processo ao longo da gravação do curta todo, para tirar dúvida, para repassar um pouco da matéria toda que é falada, que a gente passa na teoria, e fora toda a parte de prática, de montagem e por aí vai. Então, eu particularmente eu adoro, gente. Eu acho realmente muito enriquecedor, assim, que você começa a olhar de várias formas uma cena, né? Olhando de dentro, montando, olhando de fora através da câmera, vendo o resultado que está dando no vídeo. E isso ocorre ao longo dessas cinco curtas, né? E você, Lu, alguma dúvida? Não, acho que dá para entender tudo. Então tá, pessoal. Lohan, alguma informação para passar para todo mundo? Eu acho que dá uma olhada no site também, porque o site tem as datas e tem o que vai ser passado em cada dia, né? Tem ali a ementa. Eu acho válido dar uma revisada. Perfeito, tá bom. Pessoal, eu não estou exatamente com a data na cabeça aqui do dia da aula teórica, mas tem lá no site, mas assim também fiquem à vontade para mandar e-mail ali para a secretaria, que eles passam tudo detalhado. E, cara, e contem comigo para poder dividir, somar, multiplicar e principalmente a gente juntos e compartilhando conhecimento, o que eu puder ajudar, contem comigo. É sempre um prazer dividir um set, é sempre um prazer estar ali no set, compartilhando informação, tentando ajudar da melhor forma possível. Então, contem comigo. Se puderem fazer o curso, vai ser ótimo. Sejam muito bem-vindos. E fiquem super à vontade para tirar a dúvida que quiserem, tá? Eu não vou prendê-los mais agora, prometo. Assim, muito obrigado pelo tempo de vocês, pela disponibilidade. Se tiverem mais alguma dúvida, por favor, perguntem. Estou aqui para isso. Senão a gente encerra também para não segurar vocês e logo estamos juntos. Alguma dúvida? Alguma coisa? Nada? Então tá bom, pessoal. Lohan, então acho que é isso. Aí a gente encerra aqui e qualquer dúvida, o pessoal manda e-mail para a gente poder sanar outras dúvidas, tá? Beleza, Lins. Beleza, Então tá boa bom. noite. Obrigada. Boa noite, Lu. Boa noite, Obrigado, Marcelo. Boa noite, Hugo. Boa noite, Lohan. Tchau. Obrigado a vocês, pessoal. Um grande abraço.